Vamos seguir falando de assuntos internacionais, mas a gente vai mudar o país. Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a Lisa Cook, que é diretora do Federal Reserve, que é o Fed, né, o Banco Central norte-americano. O comunicado da dispensa foi publicado pelo presidente na rede social dele, a Truth Social, que é por onde ele mais se manifesta publicamente, e Trump afirma que Lisa pode ter feito declarações falsas em contratos de hipoteca e que o povo americano precisa ter plena consciência, confiança, melhor dizendo, na honestidade dos membros encarregados de definir a política e supervisionar o Fed. Ele tem travado uma guerra de narrativas contra a administração do Fed, principalmente com o objetivo de pressionar a instituição para baixar a taxa de juros do país. Para a gente falar sobre isso e outros assuntos internacionais, eu chamo o internacionalista Rodrigo Medina. Rodrigo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo de volta. Sempre bom estar contigo aqui. Bom, Trump se envolve mais uma polêmica e se envolve em mais um canto em que ele não tem ali o poder de mexer, né? Tanto que a Lisa disse que se recusa a sair, porque o Banco Central é independente. A gente vê bastante essa discussão aqui no Brasil, né? O tempo todo volta essa questão do quanto o Banco Central tenta ser independente. E lá nos Estados Unidos não acontecia isso que o Trump está tentando fazer há mais de 100 anos. Então é mais um ponto que demonstra, né, essa força ou essa demonstração de força do Trump e também com um intuito, para além, né, disso, um intuito de barganha. Afinal de contas, é um grande negociador. Bom dia, Natália André, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, nós estamos tratando, ao fim e ao cabo, de um impasse bastante grave entre o Banco Central e a Casa Branca. Registre, você bem disse, né? Independente já há um bom tempo, independente do governo dos Estados Unidos desde 1951, o que torna essa ação de intervencionismo sem precedentes, né? Refiro-me a manifestação de 25 de agosto último, né, por meio da plataforma de mídia social Truth Social, não é? E a suposta alegação de fraude orçamentária. No final das contas, nós estamos falando aqui de instrumentos de pressão que a gestão Trump vem engendrando sobre o Banco Central por um corte nas taxas de juros. Agora, é preciso explicar para aqueles que nos assistem do que nós estamos falando. E tem muita relação com o que temos discutido aqui praticamente semana a semana, sobretudo a partir de abril, porque esse é um dos impactos inflacionários das tarifas anunciadas dia após dia por uma gestão que eu já havia caracterizado anteriormente, não é? Incapaz de produzir cálculo de risco das suas próprias ações. Se não, vejamos, o dólar americano tem se desvalorizado em razão desse tarifaço, é uma consequência que já é perceptível, em relação às principais moedas mundiais, sobretudo se nós considerarmos aquelas do mercado asiático. Os dados são bastante recentes nesse sentido. E desvelam, o que eu também já havia chamado a atenção anteriormente, para uma percepção crescente no mercado, tanto sobre a volatilidade nas tomadas de decisão para a política econômica e orçamentária do Estado norte-americano, mas também sobre a capacidade de investimento nos Estados Unidos, não é? Sobretudo porque esse intervencionismo sobre o Federal Reserve Board, se for bem sucedido, existe a possibilidade que seja, não é? Indica que aquele que vier a suceder os quadros que forem demitidos, não é? Existem outras demissões aí possíveis no horizonte, não é? Pode simplesmente se submeter sem nenhum grande critério a tudo aquilo que a Casa Branca quiser, não é? O estado atual é a da provocação do Departamento de Justiça em investigar as denúncias que Trump fez sem absolutamente nenhum lastro comprobatório, né? Não está nem claro se uma investigação efetivamente foi aberta, mas
pode se produzir como resultado a demissão da Lisa Cook, né, a funcionária do Federal Reserve Board, está lá desde 2022, tem uma importante atuação, atuou na recuperação, por exemplo, de Ruanda após o genocídio, não é? E ela compõe o Conselho de Governadores do Fed, tem 7 membros e é parte também dos 12 membros responsáveis pela definição das taxas de juros. Portanto, nós não estamos falando só do ataque a um quadro do Fed, mas de uma batalha que a Casa Branca tem encampado contra o Banco Central americano, não é? Sobre esses pretextos aí de fraude imobiliária, não é? Vamos também esclarecer que nos últimos dias escalou também a tensão entre Trump e o próprio presidente do Fed, o Jeremy Powell, não é? E é muito possível que ele também se volte contra ele pedindo a sua demissão. Chegou a se referir de forma bastante anti-republicana, não é? Como de costume, ao Powell como idiota e como um imbecil teimoso por simplesmente se negar a acolher a voz de comando que a Casa Branca não tem em relação ao Fed, que eu repito, deve ser independente, por baixar taxas de juros. No entanto, Powell, em declaração recente, sinalizou que haverá um corte na taxa de juros em setembro, não é? Agora, para não me estender muito, né, é preciso falar também da grande estrutura de fundo que explica esse problema, que é a dívida pública nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente pode continuar falando sobre o assunto, sim, Rodrigo, porque é super complexo, né? Toda vez que a gente fala de economia, que já é difícil, quando a gente fala da economia brasileira, falando da economia americana, obviamente causa ainda mais um distanciamento, mesmo que seja uma economia fundamental para o mundo todo e que a gente tenha falado bastante, né? Principalmente pelo lado comercial do tarifaço do mundo todo, que ele impôs ao mundo todo. E vem impondo, né, ainda tem alguns países bem importantes aí que estão esperando aí prazos ou até mesmo cessar fogo para ver se realmente vai acontecer ou não, com guerras. Mas acho que, portanto, é importante a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão e acho que esse finalzinho aí da sua resposta, né, sobre a dívida americana, né, e como que o Donald Trump começa esse segundo governo dele, como ele enfrenta essa dívida, né, o que ele encontra para lidar aí mais para frente. É claro que tudo isso que ele vem fazendo com o restante do mundo também tem a ver com isso, né, pela defesa da economia nacional. Sim, é bom localizar o problema exatamente nessa chave interpretativa, ou seja, a dívida americana está no centro das preocupações, e ela nunca foi tão alta na história dos Estados Unidos, e que o que está em jogo aqui é a percepção de investidores, não é? Agentes privados e uma série de atores que manejam o sistema financeiro internacional, sobretudo a partir de Wall Street, né? E outros centros, né? Mas quanto ao comprometimento da imagem dos Estados Unidos como bom pagador. E essa é uma das consequências já imediatas das tarifas indiscriminadas que têm sido anunciadas desde abril. Ou seja, para que fique bem explicado, os investidores têm a tendência de se desfazer com isso da dívida americana, dos títulos de dívida americana e dos seus dólares, que, enfim, até então se constituíam, a gente pode falar, sem medo de exagerar, desde o assentamento do sistema de Bretton Woods em 44 e depois, não é, com mudanças estruturais que acometem o sistema financeiro internacional após os 2 choques do petróleo nos anos 70, não é? Mas nós temos o dólar como reserva de valor, reserva internacional de valor, não é? Ou seja, habitualmente, títulos da dívida americana e dólares têm sido considerados um valor, digamos, de refúgio, no mesmo nível do ouro, não é? Vamos lembrar que o valor dólar-ouro, que é assentado em Bretton Woods em 44, depois dá lugar nos anos 70 ao valor dólar puro,
não é? Mas o ouro se restabelece nesse momento como alternativa, não é? O ouro, ele é atualmente negociado em valores recordes. E o dólar, por sua vez, tem se desvalorizado, algo em torno de 10%, segundo os últimos dados, a pior marca já vista desde exatamente o ano de 1973, quando nós tivemos, então, né, o primeiro choque internacional do petróleo. Ou seja, o que também nós havíamos dito em entrevistas anteriores, o grau de incertezas vão escalonando na medida em que recrudescem os termos de uma guerra tarifária deflagrada contra o mundo pela Casa Branca, não é? Incertezas acerca da própria economia norte-americana, impactada por essa política comercial muito mal planejada, né? Eu volto a caracterizar. Ou seja, volatilidade e incerteza aumentam, não é? E o resultado disso é a busca da parte de investidores por valores de refúgio, não é, que substituam títulos da dívida americana e o dólar, ou seja, ouro. Né? Na verdade, nós estamos falando de mudanças que tendem a ser estruturais nas reservas globais de valor. Não quero ser catastrofista, mas são indícios do fim de uma era, que é a era do dólar. Né? Por exemplo, o euro e os títulos da dívida pública europeia têm assumido papel para vários atores de escudo protetor frente a esse cenário. O que ajuda a entender também o grau de hostilidade crescente da Casa Branca em relação à União Europeia. Né? Bom, esses são um dos elementos que a gente deve considerar aqui. Alguns dos elementos, né? Exato. Rodrigo, também enquanto você começava a dar a sua segunda resposta, eu lembrei que em julho a gente falou bastante sobre aquela aprovação no Congresso daquele ultra pacote do Trump, que ficou bastante polêmico também, porque mexia com um ponto que já é muito caótico para os americanos, principalmente quem não tem dinheiro, para pobres, que é a questão da saúde. Eles não têm uma saúde pública como a gente tem aqui, o SUS, no Brasil. Então as pessoas sofrem muito e ele cortou um montão de programa ali que trazia algum tipo de ajuda bem ainda, principiante para essas pessoas. Cortou o pacote que o Biden tinha aprovado em relação ao meio ambiente, enfim, foi e uma aprovação que, enfim, para ser aprovado no Congresso, mesmo que ele tenha uma maioria no Congresso, precisa também de democratas, né? E me parece que é isso, assim, é um olhar dos dois lados, temeroso do que vem por aí. Será que a gente pode ver uma crise econômica americana, Rodrigo, até aí, enfim, no desenvolvimento desse segundo governo Trump? Porque parece que ele tem atacado todos os lados, agora ataca o Fed, o Banco Central deles, um lugar que ele não pode, né, não deveria mexer, se envolver. Parece que ele está atacando para todos os lados e isso dá uma impressão também de um pouco desespero. O que nos deixa o mundo todo desesperados também, porque se há uma crise econômica nos Estados Unidos, a gente já viu isso em outros momentos da história, a crise se espalha pelo mundo todo, né? Sim, é importante localizar a crise, repito, deflagrada contra o Fed nesse contexto que é do endividamento público norte-americano absolutamente sem precedentes, porque a taxa de juros que o Fed tem como ato de ofício a incumbência de baixar, né, de estabelecer, melhor dizendo, né, diz respeito à atratividade nos mercados internacionais dos títulos da dívida pública do Estado norte-americano. Então vamos aos dados do próprio Tesouro americano. Nós estamos falando de um endividamento público de 36,2 trilhões de dólares, corresponderia aí a algo em torno de 196 trilhões de reais, o que corresponde, por sua vez, ao comprometimento de 120% do produto interno bruto do Estado norte-americano, ou seja, nula capacidade de gastos sociais. Por isso implicar diretamente, né, em cortes orçamentários para programas sociais, saúde, educação, segurança, não é? E mais precisamente falando dos títulos da dívida pública que o governo vende no mercado de obrigações, nós estamos falando de 29 trilhões
de dólares, o que corresponderia a mais de 150 trilhões de reais. A maior parte desses títulos está nos Estados Unidos, mas um terço dessa dívida está nas mãos exatamente de países estrangeiros, dentre os quais a China, também Reino Unido e Japão e outros atores. Mas isso ajuda a entender também as tensões deflagradas contra a China já desde 2020, quando irrompe uma primeira guerra comercial. Isso porque os chineses estão se desfazendo, evidentemente, da dívida americana e em seu lugar estão entesourando ouro, né, para dar lastro à sua moeda, como eu havia referido anteriormente, não é? Nós temos algo em torno de 7 trilhões de dólares restantes nas mãos da administração federal, né, destinados a fundos os mais diversos, como, por exemplo, de previdência social, né, ou as pensões de funcionários federais. Por isso, não é, o ataque da administração Trump ao funcionalismo público, não é, a direitos consagrados pelo Estado norte-americano, como a aposentadoria, não é, a previdência, legislação trabalhista, né, em nome de uma flexibilização. É isso que nós chamamos, na verdade, esse conceito é do historiador belga Ernest Mandel, de capitalismo tardio. Frente à crise estrutural do capital, a tendência por buscar-se recompor taxas médias de lucro perdidas pelas classes proprietárias, aqui eu estou falando do financismo internacional, não é? Transferindo fundos públicos para o setor especulativo do mercado financeiro. Isso se faz como? Decompondo direitos sociais, né? Cortando gastos com destinamentos orçamentários com gastos sociais, não é? E transferindo-os para o rentismo, não é? Então, os juros dos Estados Unidos precisa pagar para conseguir crédito nos mercados internacionais a níveis altos. Então, a taxa de juros acaba sendo alta exatamente para atrair investidores, não é? E a queda de braço entre a Casa Branca e o Fed instaura nesses investidores questionamentos os mais diversos quanto à sustentabilidade da dívida americana e a capacidade de pagamento do Estado. Vamos lembrar que é uma dívida que não é para ser paga, tá? Essa dívida é um negócio. Ela garante transferências de fundos públicos do Estado norte-americano, do produto interno público norte-americano, para o setor especulativo do mercado financeiro, que maneja, não é, esses elementos de mercado a partir de bolsas internacionais, não é? Ou seja, os títulos têm que permanecer atraentes nos mercados financeiros, não é? Porque garante um retorno que deveria ser estável e seguro sobre os investimentos. Essa é a regra, digamos, do mercado nesse contexto de ultraneoliberalismo. Agora, nem o retorno passa a ser garantido, muito menos a estabilidade, né, como traço já indelével da gestão Donald Trump. Portanto, não há segurança sobre investimentos. Investidores ficam muito mais relutantes aí em emprestar dinheiro e exigem taxas de juros mais altas para compensar o risco. Essa é a chantagem, né, que se dá nessas negociações, né? Então, o Fed acaba no meio dessas tensões. E não é bom para o próprio governo norte-americano ganhar essa queda de braço, porque isso reafirma a fuga de investimentos, né, como tendência inescapável também desse processo. Aí dá para entender o grande e belo projeto de que você falava há pouco, Natália, né, o mega projeto de lei orçamentária do Trump, que aumenta a preocupação com a dívida, porque o grande escopo dele é o de estender as isenções fiscais, não é? Aumentar o teto da dívida americana, né, entre 13 e 4 trilhões de dólares, não é? E ao tempo em que agências internacionais, a própria Moody's, não é, rebaixou a nota da dívida dos Estados Unidos já em maio, não é? Sob a justificativa do aumento do endividamento e o custo no orçamento federal. A pressão dessas agências é para que o governo corte ainda mais programas sociais, não é? Os investidores estão atentos às consequências de uma eventual vitória
do presidente no Congresso, né? Porque isso tem rebatimento direto sobre as contas públicas e, nesse contexto mais amplo, de um aumento considerável das incertezas instauradas por uma estratégia político-econômica já malfadada desde os seus primeiros intentos. Rodrigo, e essa questão de decompor, né, projetos sociais foi uma questão de muita atenção na Argentina. A gente comentou, eu comentei do Javier Milei um pouquinho antes de te chamar, porque ele sofreu aí, né, algumas violências, né, as pessoas tacaram objetos nele durante ali uma passagem dele dentro de um projeto ali que ele foi visitar. E enfim, e ali também tinha, enfim, normal, uma figura pública sendo vaiada ou as pessoas batendo palma, mas obviamente nesse caso tacaram coisas no presidente e aí ele foi retirado ali do evento por motivos de segurança. Mas o Milei, no começo do governo, foi muito criticado pela esquerda, principalmente, por ele atacar os projetos sociais, por exemplo, para tentar melhorar a economia. Num primeiro momento, mais da metade do país ficou ali, né, abaixo da linha da pobreza, mas a situação vem se modificando lá na Argentina. E, enfim, eu acabei me recordando disso, que acho que também é importante da gente fazer esses paralelos para as pessoas entenderem que isso não acontece não está acontecendo só ali nos Estados Unidos, mas outros governos que têm, em muitos momentos, ideias parecidas ou uma aproximação no espectro da política, da direita, da esquerda, agindo de forma parecida. Você falou um pouco sobre isso, né? Sobre métodos. Tem estratégias já conhecidas há muitos anos que o Trump está fazendo, mas que o Milei fez no começo do governo dele e segue fazendo ali na Argentina, né? Pois é, desde o período de campanha presidencial, o Milei, mesmo antes, né? Quando acabou sendo uma espécie de personagem de alívio cômico para programas de televisão, era assim que ele era tratado na Argentina, de forma bastante anedótica, inclusive. Lembra um pouco como aspectos mais amplamente de uma extrema-direita contemporânea. Ele se afirmava fiel a um pensamento econômico que caracterizava como anarcocapitalismo. E tentava, a partir de malabarismos semânticos os mais diversos, explicar e justificar o que seria isso. Mas a prática político-econômica do governo de Javier Milei não é nada muito nova, se nós considerarmos, em linhas gerais, o que tem sido para, sobretudo, forças políticas de extrema-direita e de uma direita convencional repaginada, o que é o ultraneoliberalismo. Uma resposta em termos de práticas político-econômicas à crise estrutural do capital asseverada, sobretudo a partir de 2008, com a crise dos subprimes, né, numa curva de declive histórico desse ciclo de acumulação do capitalismo, né, e em descenso bastante flagrante. Ou seja, o ultraneoliberalismo ele se resolve com a contrarreforma do Estado, tentando compensar perdas de taxas de lucro, sobretudo do financismo, como eu disse há pouco, com a decomposição de direitos. Dessa forma, com medidas como a da Previdência, em nome da responsabilidade fiscal, a implementação de agendas, né, de austericídio orçamentário, fazendo sangrar direitos historicamente constituídos, como leis protetivas do trabalho, em nome da flexibilização dos contratos, não é? Desinvestimentos em saúde, restrições orçamentárias à educação, não é? Ou seja, aquilo que é direito de todos e dever do Estado, passando a ser mediado agora pelo capital numa racionalidade de lucratividade que compromete a prestação de serviços à sociedade, a garantia desses direitos básicos. Pois bem, é muita ingenuidade supor que todo esse
todas essas frentes de decomposição de direitos historicamente sangrados pela classe trabalhadora não vá produzir em resposta o ascenso de segmentos subalternos nessa dia de capital-trabalho na luta por direitos. Por isso também se explica a condição ultraneoliberal pela manutenção e recrudescimento de um aparato de Estado policial de repressão permanentemente voltado contra quaisquer esforços de ascenso da classe trabalhadora para resistir a essas transformações. O que se opera na Argentina é algo que podemos caracterizar como tal, não é? Ou seja, os dados de estabilidade econômica, ou melhor, de desenvolvimento econômico apontando para uma perspectiva de estabilidade, negados pela própria realidade. Porque, veja, se você decompõe direitos trabalhistas, não é, chamando-os de flexibilização, não é, precariza as relações de trabalho e, com isso, escamoteia os dados de desemprego, logo, de miséria e outros índices, não é, que dizem respeito a condições de vida, você não consegue maquiar a realidade quando setores bastante acachapados por essas medidas se insurgem contra esse estado de coisas. É o que a gente está vendo na Argentina, né, onde mobilizações populares tendem a ser crescentes. E não é possível, uma hora, essa caracterização discursiva de que se tratam de forças oposicionistas, kirchnerismo, não é? Uma hora a realidade se impõe. Não é possível haver tantos kirchneristas em movimentos que tendem a se conformar como movimentos de massa nas ruas argentinas. A Argentina tem tradição política, o povo argentino tem tradição política em mobilizações, não é? E produção de mudanças de regime a partir delas. É isso. É um povo que não fica em silêncio, né? Faz barulho. Ô, Rodrigo, para a gente encerrar, eu não queria deixar passar a oportunidade de te ter aqui e perguntar mais uma vez sobre Israel e Hamas, porque a gente teve alguns pontos ou novos ou não muito novos, mas que se repetiram durante essa semana. Um ponto novo foi a ONU reconhecendo a fome, né, e a desnutrição ali na faixa de Gaza, principalmente, por causa do conflito entre Israel e Hamas. E também, nessa semana, se repetiu mais uma vez alguns ataques em um hospital que matou 20 pessoas, inclusive 5 jornalistas. Sempre emblemático quando civis morrem, e jornalistas também são civis, mas enfim, estão trabalhando para registrar o que está acontecendo na guerra. Também sempre muito emblemático quando jornalistas são mortos. Já tinha acontecido isso há algumas semanas. Benjamin Netanyahu disse que os jornalistas tinham envolvimento com Hamas. Dessa vez, o ataque ou os ataques tiveram outras características que já chamam bastante atenção e que já tem muita gente apontando, dizendo que sim, se trata de crime de guerra. Aconteceu um primeiro ataque no hospital, e aí quando os jornalistas, inclusive, foram lá para falar sobre, registrar o que tinha acontecido em um hospital, já um ataque em um hospital já não é uma coisa muito ética, aí eles foram registrar. E já tem gente dizendo que faz parte dessa estratégia, que também não é nem um pouco ética, desse segundo ataque acontecer, né, depois do primeiro, porque as pessoas vão ali. Então tem atendimento às pessoas das vítimas desse primeiro ataque, tem o jornalismo, e aí as pessoas foram até lá para registrar o que estava acontecendo, socorrer essas pessoas, e aconteceram 2 ataques seguidos nesse momento. E aí nesse momento tiveram essas outras mortes. Enfim, isso tudo para te perguntar, a gente já vem entender que o cessar-fogo vai demorar muito, e muito cessar-fogo não acontece, porque nem Israel nem Hamas parecem estar empenhados aí a aceitar os pedidos dos dois lados. As pessoas continuam sendo mortas de forma bastante covarde. O mundo reconhece, a ONU diz que tem fome, mas a gente não vê a guerra acabando, né? Não. Para além das declarações que costumeiramente são dadas frente a
a violência, a barbárie da guerra, medidas concretas estão longe de serem tomadas pelos atores envolvidos na contenda. O governo de Benjamin Netanyahu não parece que recuará de sua decisão de ocupar todo o território de Gaza, em que pese a reticência de boa parte da sociedade israelense, sobretudo dos parentes dos reféns. Não é? Há algo em torno de 50 reféns, sabe-se que pelo menos quase metade deles estariam ainda vivos e suas condições de segurança são colocadas sob risco severo diante de uma iminente incursão por terra, né? Apoiada ou precedida por ataques aéreos de poder destrutivo considerável. Não é? Também, de outra parte, preciso considerar a disposição de o Hamas também não ceder e mais, valer-se exatamente dos resultados da comoção internacional que é gerada com a escalada da violência na região, sobretudo fustigando população civil. E, repito, isso nos cálculos estratégicos que muito claramente estão dados, informa que o Hamas parece-me a força menos preocupada com o bem-estar do povo palestino, não é, que outras na região. Então, enfim, as perspectivas de paz é que ficam todas elas comprometidas nesse momento, não é? As mudanças que tem havido em termos de percepção sobre o conflito, a referência à ONU reconhecer o estado de fome que acomete crianças palestinas, que depois acabam resultando em capital político a ser explorado pelo Hamas, não é? Portanto, é importante escapar dessa chave binária, não é? E maniqueísta de interpretação de problemas complexos, que envolve cálculos estratégicos muito afastados, não é? De questões ético-morais, como a preocupação com a vida humana, a preocupação com crianças que morrem de fome, em nome daqueles que dizem defender o povo palestino, sobretudo, né? Então, para além dessas mudanças de percepção inclusive com relação à morte de jornalistas, se eu não estiver enganado, é mais de uma centena, né, de jornalistas já mortos, 200. De várias agências de notícias, né? Como eu dizer que todos têm implicação com o terrorismo internacional, ou reduzir mais de uma centena de mortes a meros resultados, digamos, colaterais da guerra. É preciso, claro, transcender as declarações que parecem não ter muito peso sobre a tomada de decisão desses envolvidos na guerra, por ações concretas, ou seja, permitir a instauração de comissões internacionais, a presença de organizações internacionais, sobretudo não governamentais, para que de forma independente produzam relatórios de análise sobre essas situações, não é? Mas nós estamos longe, distantes dessa realidade. Parece-nos que a política de poder encampada aí tende a seguir o seu curso na direção da produção de ainda mais violência e morticínio. É isso. A gente falou com o internacionalista Rodrigo Medina sobre diversos assuntos. Falamos muito sobre a economia americana por causa aí, com um gancho da tentativa ali e talvez de conseguir modificar a direção do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, do Trump, né, pela parte do Trump. Passamos agora pela guerra de Israel e Hamas. É sempre muito bom, viu, Rodrigo, falar contigo. Volta, eu sei que você vai voltar, porque, enfim, são diversos problemas aí pra gente falar ainda sobre o mundo pra fora do Brasil. Valeu. Obrigado, Natália André, obrigado a todos que nos prestigiaram até aqui. Pretendo continuar contribuindo para a compreensão de sistemas tão delicados da nossa conjuntura internacional. Exatamente. Valeu, bom trabalho, bom dia. Bom dia. Vamos continuar falando sobre... Aliás, vamos passar a falar sobre